Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da empresa Grupo Natura. Vamos fazer análise contábil aqui, fundamentalista, da empresa para verificar como é que está o desempenho financeiro aí através dos seus demonstrativos contábeis. Bom, a gente tem um patrimônio aqui, eu esbocei graficamente aqui o balanço patrimonial da empresa. Como um todo, o patrimônio da empresa está numa tendência de baixa. O patrimônio da empresa envolve tanto seus bens e direitos como suas dívidas e o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, e quando a empresa tem lucro, ela reinveste uma parte desses lucros aí visando o crescimento da empresa. Bom, a gente consegue verificar que o maior volume financeiro da empresa é baseado através dos seus bens e direitos, ou seja, a maior parte da questão patrimonial da empresa está alocada nos bens e direitos que ela tem a receber, e tanto os bens que ela tem alocado na sua empresa, como móveis, imóveis, e o passivo total em relação ao ativo, é a parte inferior, ou seja, a empresa tem mais ativos do que passivos, ou seja, a empresa tem mais ativos do que obrigações a pagar. E em relação ao patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas, a gente consegue verificar que está bem próximo ali do passivo total, ou seja, a empresa está sendo investida praticamente com metade de recursos próprios e outra metade através de recursos de terceiros. Olhando aqui a questão do patrimônio da empresa, tá num aspecto assim até não ruim, mas também não tão bom assim. O bom é que a empresa ela tem um bom volume de ativo. Se a empresa tivesse que saldar suas dívidas hoje, ela conseguiria pagar com tranquilidade utilizando os seus ativos. Um aspecto que não é tão bom assim, mas não está tão ruim, olhando assim as empresas que eu analiso aqui num total, a gente consegue verificar que a empresa aí está sendo financiada metade com recursos próprios e a outra metade através de recursos de terceiros, que envolve fornecedores, empréstimos e financiamentos. E ainda é praticamente metade, porque ainda o volume financeiro de passivo ainda supera um pouquinho o patrimônio líquido, mas no geralzão assim, metade está sendo financiada com recursos próprios e a outra metade com recursos de terceiros. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do caixa da empresa. Traçando uma linha de tendência, tá numa tendência de baixa. Eu gosto de analisar o caixa para verificar o volume financeiro que a empresa tem de caixa. Eu gosto de verificar por quê? Para verificar qual o volume que a empresa tem, se tem um volume considerável, para não depender tanto de recursos de terceiros. Quando a empresa tem um volume considerável de caixa, ela depende menos de capital de terceiros, como os empréstimos e financiamentos, sem a necessidade de fazer a captação de capital de giro. Mas esse volume de caixa aí vem caindo período após período. Vamos verificar se tem uma recuperação desse volume de caixa. Bom, a gente tem contas a receber da empresa. Num todo aqui está estagnado, vinha numa tendência de alta, deu uma estagnada nesse volume aqui. Tem uma certa oscilação, mas é uma oscilação bem pouca. Contas a receber são vendas que a empresa faz a prazo, então isso aqui é geração de caixa da empresa. Isso aqui é uma projeção de caixa e geração de caixa na empresa aí dentro de um período de curto prazo, dentro de 12 meses. Bom, vamos falar um pouquinho dos empréstimos da empresa. Eu desmembrei aqui o total dos empréstimos, aloquei qual o volume financeiro que está alocado a longo prazo, qual o volume que está alocado a curto prazo. Visando a questão de fluxo de caixa, o ideal é que o maior volume financeiro dos empréstimos e financiamentos da empresa esteja alocado a longo prazo. Assim, a empresa tem um intervalo de tempo aí considerável para poder trabalhar, gerando caixa, recebendo dos seus clientes de vendas a prazo e assim honrando, tendo tempo suficiente para poder cobrir quando chegar o prazo de cobrança desses empréstimos e financiamentos, a empresa ter caixa para poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Aqui na Natura que a gente consegue verificar que o maior volume dos empréstimos e financiamentos está alocado a longo prazo e o menor volume está alocado a curto prazo. A linha azul é curto prazo, a linha laranja é a longo prazo. Então a empresa aí tem um tempo hábil para poder trabalhar, gerar caixa e pagar essas dívidas e assim
Se a empresa tivesse um tempo apertado aí, ela teria que pegar mais capital de giro ou fazer uma liquidação para poder gerar caixa, para poder pagar essas dívidas. Não é o caso, aparentemente, aí está bem tranquilo a questão do cenário dos empréstimos e financiamentos do grupo Natura. Vamos falar um pouquinho aqui de resultado, falar um pouquinho de vendas da empresa. Veio numa queda forte aqui, deu uma estagnada com uma certa... Se a gente traçar uma linha, tá numa linha de tendência de baixa bem fraquinha aí. E deu uma estagnada, tem uma certa oscilação, mas não tem uma tendência consolidada, nem tanto de alta e nem tanto de baixa. Vamos falar um pouquinho, tá bem definida em relação ao volume de vendas da empresa. Vamos falar um pouquinho de resultado bruto. Resultado bruto, a gente consegue verificar a empresa envolvendo os custos que ela tem, os custos diretos que envolvem para ela vender os seus produtos. A gente consegue verificar se a empresa é lucrativa ou não, só com o custo que ela tem para poder vender os seus produtos. Bom, a gente consegue verificar que desde o período analisado, desde 2019 até o terceiro trimestre de 2022, conseguimos analisar que o custo que a empresa tem não cobre a sua receita, ou seja, é uma empresa que tem lucratividade, pelo menos o custo, a empresa está administrando bem os seus custos que ela tem para poder vender os seus produtos. A empresa aí, pelo menos para a fabricação dos seus produtos e para a venda dos seus produtos, está sendo bem lucrativa. Bom, a gente tem o resultado operacional aqui a gente pega o resultado bruto, verifica o que a empresa teve de lucro com a venda dos seus produtos e verifica o nível de lucratividade envolvendo outras despesas que não estão ligadas com o custo para a venda do seu produto, mas que está ligado às outras despesas acessórias da empresa, como despesa administrativa, consultoria financeira, consultoria contábil, ou seja, o que envolve mais a questão organizacional e administrativa. Bom, ela teve um bom lucro operacional aqui no fim de 2019. Despencou em 2020, amargando um prejuízo aí. A empresa, a gente consegue verificar que ela tem uma alta despesa administrativa e veio numa recuperação, vem oscilando aqui entre altos e baixos a partir do primeiro trimestre de 2022 até o terceiro trimestre de 2022, vem amargando um prejuízo. Então a gente consegue tirar uma conclusão aqui que a empresa tem uma alta despesa administrativa. Bom, aqui a gente tem o lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, até as despesas que são externas, como as receitas e despesas financeiras, e os impostos que a empresa paga em relação ao seu faturamento, como o IRPJ e o contribuição social. A gente consegue analisar aqui que não está tão bonito assim, sem uma definição de tendência. Tem período que ela lucra, tem período que ela amarga prejuízo, entre altos e baixos aqui. Aqui o final de 2021 até que foi muito positivo, mas no começo de 2022 aí amargou um prejuízo e vem se mantendo esse prejuízo até o terceiro trimestre de 2022. Bom, no todo aqui em relação ao resultado, em questão ao custo da venda dos seus produtos está muito positivo, está bem lucrativo, mas quando envolve as outras despesas gerais, administrativas, receitas financeiras, despesas financeiras, os impostos e IRPJ, contribuição social, a empresa não vem consolidando bons resultados. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E quem puder também estar se inscrevendo no canal, contribui demais para a continuidade e trazer novidades aqui para o canal. Até a próxima.